Ô, Rick, obrigado então mais uma vez. Ô, gente, a minha experiência pessoal, ela é até como paciente. Eu fui meu primeiro paciente. Eu gosto de falar isso com meus pacientes, né? Isso cria uma credibilidade. E qual que foi a minha experiência? A minha experiência é de usuário de lente de contato gelatinosa. Eu uso há muitos anos. E nos últimos 2, 3 anos, eu passei a me sentir um pouco incomodado por minha lente de contato no final do dia. Aquela vontade de chegar em casa, tirar a lente, botar o óculos. E se a gente prestar atenção, nós temos muitos pacientes assim. Se a gente prestar atenção também, vejam que aqueles pacientes que dormiam de lente de contato, ficavam 10, 20 dias sem tirar a lente de contato, que a gente tinha de dar aquele puxão de orelha, agora a gente não precisa mais falar, isso não está acontecendo. As coisas estão mudando, as pessoas estão mudando por causa dos hábitos. Então, vejam, hoje eu tive 2 pacientes, agora na parte da tarde, se queixando de intolerância à lente de contato. Uma delas tinha apenas 16 anos de idade. Desnecessário falar que eram pessoas, as duas, com alto uso de computador, uso o tempo todo. E o que está acontecendo, então? O que acontece? Olha, não tem nenhuma doença de base. É um olho seco leve. Você examina a pálpebra, não tem rosácea, não tem uma artropatia, não tem blefarite, não tem nada, tem uma pálpebra linda. Mas essa pálpebra, essa glândula de Meibômio que está lá na pálpebra está hipofuncionante. Então ela está meio adormecida. A gente acredita que seja o fato de piscar pouco cria uma baixa produção, uma baixa produtividade, essa glândula se torna hipoativa, sendo então um alvo perfeito para um tratamento como a luz pulsada, que é exatamente sobre a glândula de Meibômio que vai agir. Então, esses pacientes, não raro, a gente vê alguns falando assim, doutor, eu fui num médico, num colega seu, ele falou que não tem nada, mas o meu olho arde e lacrimeja. Doutor, como é que eu tenho olho seco se o meu olho lacrimeja? O Renatinho falou isso agora há pouco. E eu, Renatinho, eu falo exatamente o que você fala. Você tem uma lágrima desequilibrada e que o problema não é a quantidade. Você tem quantidade, mas você não tem qualidade. Ou seja, o que eu estou querendo explicar para ele é que aquela camada oleosa tão importante em evitar a evaporação não está sendo suficiente para segurar. Então, esse paciente, ele precisa entender, a gente, até o mais experiente, e eu me pego assim, você examina o paciente, às vezes você não vê nada. O paciente está reclamando de sintomas de olho seco, é aquele caso de sintomas sem sinais, é um olho seco leve. E quem que é importante nessa hora para nos ajudar? A osmolaridade. Exatamente o melhor cenário para a osmolaridade é esse. É claro que a osmolaridade também é legal para dar acompanhamento, pré e pós-tratamento. Mas esses pacientes, e olha, são comuns, é no dia a dia. Paciente que você não vê muita coisa. Ele mudou de médico, porque o outro médico falou, bom, olha, toma esse colírio aqui. E ele falou de uma maneira tão sem acreditar que, se ele não acreditou, imagina o paciente. O paciente usou aquilo 15 dias e parou. É uma causa frequente de abandono de colírio, olho seco leve, porque a pessoa está vendo que aquilo não funciona bem. Em lente de contato, experiência minha, pessoal, eu estou com o meu olho meio ressecado, agora eu não estou mais, eu fiz tratamento no meu olho, mas eu não sentia benefício com o colírio. E perguntem a seus pacientes se usar colírio resolve. Não resolve. O paciente fala para você, doutor, resolve 10 minutos. Meia hora eu já estou com o olho incomodado de novo. Então não funciona bem. Então, o que está acontecendo é, qual que é a doença de base? É a disfunção da glândula de Meibômio. A disfunção não quer dizer que tem blefarite. Isso não é, blefarite é um dos problemas que faz parte do total, da disfunção. É uma glândula que não está eliminando o seu conteúdo da maneira ideal. Então, o Schirmer está normal, o break-up time está normal, essas coisas estão normais. Então, eu queria só dar esse recado. É para esses casos leves que a gente tem que estar atento. É difícil dar diagnóstico de caso leve. E nos casos moderados é muito fácil. A córnea está toda ponteada, o menisco está baixo, ali é evidente que você precisa fazer alguma coisa. Agora, foi comentado, isso o doutor Eugênio Leite falou agora no começo,
comentou exatamente isso. Esses casos leves a gente tem que estar atento. E agora, a respeito do Sjögren, que o Rick acabou de comentar, é interessante como é que alguns casos funcionaram bem. E eu tenho pacientes que funcionaram bem com Sjögren. E é um Sjögren que você sabe que é Sjögren. Você vê o menisco baixo, quando pinga fluoresceína, a flúor está escura, ela está alaranjada, ela não se dilui em nada, ela não fica amarelinha. Ou vai ficar amarela daí muito tempo, porque a produção aquosa é muito baixa. Você faz um Schirmer, o Schirmer dá baixo. Então você sabe que tem uma deficiência aquosa. Mas o que acontece é que muitas formas são mistas. E tem também uma deficiência da glândula Meibomius. Então, quando aquela pouca produção aquosa é beneficiada com a chegada de uma oleosidade que a protege da evaporação, positivo. O paciente fala, doutor, eu senti melhora. E é engraçado assim que a melhora às vezes foi tão pouca que às vezes a osmolaridade nem mostra isso, mas o paciente fala que está satisfeito. Então, sim, eu tenho feito em todos os casos de olho seco agora, porque eu aprendi que a deficiência de Meibomius é um caso ideal para luz pulsada, foi isso que nós aprendemos. Mas a deficiência aquosa pode ser mista, e aí ela pode ser beneficiada. E o paciente deficiente aquosa não tem tanta coisa para ele ajudar. Temos a lente escleral, temos os plugs, e fica nisso. Então, eu vou agradecer muito o convite. O pessoal da Drycon, Gustavo, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente aí até agora. Eu vou passar a palavra para o Zé Álvaro, para ele fazer as considerações finais. E Rick, obrigado a todo mundo. Doutor Eugênio, Renatinho Ambrosio, Liliane, a turma toda que está presente aí, muito obrigado. Doutor Hamilton, e olha, Hamilton, os meus resultados são idênticos aos seus. Um bolo central, metade fala que melhorou, nada espetacular, uns 30% elogia demais, quer abraçar e beijar a gente, e tem um grupinho pequenininho, que eu diria que é por aí, uns 5%, que fala, olha, não melhorou nada. Se a gente pensar que a injeção intravítrea melhora num montão de gente, o nosso tratamento é maravilhoso, é espetacular, né? Então é isso, gente. Obrigado. Com a palavra aí, Zé Álvaro. Um grande abraço, meus amigos.